Olá, eu sou a aluna Layara Pestana Sarmento e vou apresentar o trabalho como proposta de trabalho para a recuperação de rendimento para a disciplina de marcadores moleculares aplicados ao melhoramento e conservação de plantas. Esse trabalho foi intitulado como Arroz Selvagem, Conservação como Caminho ao Melhoramento Genético. O artigo escolhido para esse estudo foi o Build Rice, Unlocking the Future of Rice Breeding. Esse artigo foi escrito pelos autores Xiaomei Zhang e colaboradores, publicado na revista Plants Biotechnology Journal no ano de 2024. Este estudo ele foi dedicado ao arroz, pertencente ao gênero Oryza, que comprovadamente está presente na Ásia há cerca de 15 milhões de anos. Esse gênero Oryza contém 24 espécies, sendo que apenas 2 são cultivadas e 22 espécies são silvestres. Apesar de apenas 2 espécies serem cultivadas, o gênero Oryza tem um importante valor econômico, por ser uma das principais culturas alimentares da Terra. As espécies cultivadas são o arroz asiático, Oryza sativa, e o africano, Oryza glaberria stilt. Segundo a FAO, aproximadamente 776 milhões de toneladas de arroz bruto são produzidos com casca, e cerca de 515 milhões de toneladas de arroz já beneficiado e processado. Isso demonstra a importância devido à garantia da segurança alimentar mundial, sendo essa espécie a terceira mais cultivada na nossa terra. Conservação versus melhoramento. A coleta de germoplasma de arroz silvestres iniciou no final dos anos 50, dando início ao banco de dados genéticos dessa espécie. A coleta de germoplasma do arroz silvestre iniciou na década de 50, porém foi na década de 70, na China, que um pesquisador identificou linhagens de macho-esterilidade em um arroz silvestre comum, pela primeira vez permitindo essa implementação do emparelhamento de 3 linhagens, Tree-line matching. Em 1973, ele hibridizou esse arroz selvagem com o arroz cultivado e foi um sucesso. Desde então, a China seleciona inúmeras linhagens estéreis a partir de macho-esterilidade citoplasmática, CMS, encontrados no arroz silvestre, o que contribui até hoje para o desenvolvimento do arroz híbrido e super híbrido. Esse avanço na produção ficou conhecido como a segunda revolução verde, e essa hibridização permitiu o aumento de 20% do rendimento da plantação. Desde então, esse pesquisador Yuan Longping ficou conhecido como o pai do arroz híbrido. O arroz silvestre ele é precursor do arroz cultivado, e ele desenvolveu uma diversidade genética muito robusta com alta adaptabilidade ambiental por meio de seleção natural por milhares de anos. Por isso, ele preserva recursos genéticos que estão ausentes ou foram perdidos nas variedades cultivadas. Dentre essas características perdidas estão o alto rendimento, o gene da resistência da queima bacteriana, resistente à seca, a estresse por frio, entre outros. Por isso, o arroz silvestre ele serve como um recurso genético que serve para o aprimoramento das variedades de arroz cultivado. A hibridização desses alelos de resistência isolados do arroz silvestre permite que a produção de arroz resista a perdas causadas por diversos tipos de estresse. A classificação em grupos foi após a descoberta da esterilidade masculina citoplasmática em um tipo de arroz silvestre. Com base no grau de troca genética com o arroz cultivado, as fontes genéticas do gênero foram categorizadas em 3 classes: fonte primária, secundária e terciária. O grupo 1 contém o arroz cultivado, o asiático e o africano, e seus ancestrais mais próximos. Os recursos genéticos dessas fontes primárias fornecem genes benéficos transferíveis com maior facilidade para o melhoramento de variedades cultivadas. Há uma facilidade maior na hibridização dessas espécies. As 22 espécies de arroz silvestre podem ser categorizadas em 11 grupos cromossômicos diferentes, abrangendo 6 tipos de diploides, todos eles homozigoto dominante, A, B, C, E, F, G, e 5 tipos alotetraploides, BB, CC, CC-DD, HHJJ, HHKK e KKLL. Essas categorizações são importantes para agrupar as espécies de arroz e a distância entre os genomas. As fontes secundárias, grupo 2, incluem espécies de genoma AA, azão, além das cultivadas e progenitoras. Essas são fontes de arroz mais próximas das cultivadas. Contudo, diferente do grupo 1, elas não produzem progenes férteis, normais, via hibridização livre. O grupo 3, ele não pertence ao genoma azão. Isso faz com que exista um distanciamento em relação ao genoma. Essas espécies não são hibridizadas nem naturalmente e passam os seus genes apenas por meio de métodos biotecnológicos. Essa imagem, fornecida pelo artigo, ilustra os genes de origem do arroz selvagem que foram utilizados no melhoramento do arroz cultivado. O grupo 1 mostra os genes que foram clonados de arroz selvagem diretamente para o arroz cultivado, por meio de uma hibridização livre. O grupo 2 demonstra uma proporção bem menor de genes que foram aplicados em algumas características clonadas do arroz selvagem, porém, por não gerarem essa progênie fértil, ele é menos selecionado. O grupo 3 ele foi pesquisado para gerar clones de arroz selvagem entre a espécie do gênero Oryza.
por meios biotecnológicos de engenharia genética. Dentre os marcadores moleculares citados no trabalho, um deles foi o INDEL. Ele permite o rastreamento de genes benéficos da espécie silvestre, principalmente no grupo 2 e 3, por não produzirem descendentes férteis em cruzamentos convencionais. Os marcadores INDEL foram utilizados para discriminação alélica, em especial para diferenciar os alelos entre o arroz cultivado e as outras espécies de arroz silvestre que possuem os genomas do tipo azão, azão e bezão, bezão. O marcador IN-IDEL também foi utilizado para uma transferência precisa de genes desejados. Esses genes desejados também podem ser chamados QTLS e são listados para o Fundo Genético de Variedades de Arroz de Elite. Os marcadores ligados a genes são sequências de DNA que estão fisicamente posicionadas ou diretamente associadas, que controlam genes específicos de acordo com as características de interesse. Esse tipo de marcador ele é utilizado em especial no grupo 2 e 3, que não contém uma hibridização natural e existe essa barreira com o arroz cultivado. Por isso, elas são ferramentas essenciais que identificam alguns recursos genéticos dessas espécies silvestres do grupo 2 e 3. Os marcadores ligados ao estresse biótico são pesquisados principalmente no grupo 2 e 3. Um exemplo de gene clonado é o XA21, que é resistente à queima bacteriana, o PI9 e PI54RH, que está ligado à resistência à brusone, e BPH14, ligado à resistência à cigarrinha marrom. Esses marcadores de estresse biótico foram os primeiros a serem clonados do arroz silvestre, em especial pela sua perda econômica e baixa produtividade. Em especial, o gene XA21 foi o primeiro gene clonado com funções muito importantes que ganharam uma generalização em programas globais de melhoramento de arroz para combater essa queima bacteriana. Também existem os novos alelos de PI9 e PI54RH, que demonstram uma ampla resistência de aspecto elevado e são massivamente utilizados no melhoramento genético. Os marcadores de estresse abiótico estão associados, em especial, aos genes HTH5, relacionado à tolerância a altas temperaturas, e o gene DROT1 está associado à tolerância à seca. Os marcadores genéticos ligados ao rendimento e domesticação referem-se principalmente à arquitetura da planta, para que o lote fique homogêneo, além da sua produtividade, como os genes PROG1, SH4, QSH1. Existem também genes marcadores de qualidade. Eles estão localizados próximos aos genes WX e GIF1, e esses são responsáveis por regular o teor de amilose e o enchimento dos grãos. Essa manipulação genética, ela tem uma consequência negativa devido ao distanciamento entre as espécies. Um dos primeiros problemas é em relação ao isolamento reprodutivo, porque o grupo 2 e 3 tem maior dificuldade de hibridização, podem gerar um desenvolvimento embrionário precário, além de uma instabilidade dessa progenie híbrida, elevando o custo desse melhoramento convencional e tornando ineficiente ou até impossibilitando. Essa desvantagem pode ser contornada por meio do desenvolvimento de alguns marcadores moleculares ligados a esses genes que permitem identificar sequências específicas responsáveis pelo isolamento reprodutivo interespecífico. Após a identificação, esses genes podem ser desativados via a edição gênica, como o CRISP e o Cas9, o que viabilizaria a hibridização. Na prática, essa hibridização entre as plantas cultivadas de elite e as plantas silvestres causam o arraste genético, que é nada mais nada menos do que levar junto das características desejáveis aquelas indesejáveis, como, por exemplo, a quebra excessiva dos grãos. Uma forma de evitar esse arraste genético seria por meio da hibridização assistida por meio de marcadores, utilizando painéis de SNPs de alta densidade para limpar o genoma, fazendo várias seleções consecutivas e filtrar apenas aquele gene alvo. A transição genética é multifatorial e depende da conservação in situ para a manutenção das reservas ecológicas e habitats naturais que permitem a coevolução contínua do arroz silvestre perante patógenos e as pressões climáticas, associada à conservação ex situ em bancos de germoplasma globais, que garantem a preservação física da diversidade genética de semente e tecidos das plantas contra uma extinção imediata. E o atual diferencial, que é a conservação digital, que organiza uma larga base de dados que estão abertas, mapeando e correlacionando os genótipos que estão arquivados, cruzando esses dados climáticos e geográficos. Este trabalho teve como objetivo mostrar que o melhoramento genético não é isolado da conservação daquelas espécies silvestres e que, na verdade, utilizar as duas em harmonia é a solução para a alta produção e segurança alimentar global. Muito obrigada.